Vamos falar hoje sobre os soldados e o centurião que estava com eles, diante da crucificação. Os soldados são marcados sempre por pessoas que obedecem ordens, que estão a serviço de alguém. Por isso, o governador Pilatos havia mandado os soldados açoitarem Jesus antes de o entregarem para ser crucificado. E foi o que eles fizeram em Mateus 27, a partir do 27, há a seguinte descrição: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificados. Os soldados estavam ali obedecendo ordens. Se a ordem era torturar e matar, era isso que eles iam fazer. Afinal, eles foram treinados para isso, para obedecer. Mas além disso, além da obediência, existe o lado humano. E o lado humano, segundo a palavra de Deus, não é muito bom em cada um de nós. Por isso, com toda aquela influência naquele meio, eles fizeram além de torturar, eles zombavam de Jesus. Depois daquilo tudo, eles levaram Jesus e o crucificaram. E ficaram ali, de guarda, alguns deles, observando aquelas horas diante de Jesus. Pelo menos 3 horas, as últimas 3 horas de Jesus, eles estiveram ali muito perto. A maneira como eles viam a Jesus naquelas 3 horas mudou. Eles reconheceram que aquele homem que eles haviam crucificado não era só um homem. Veja em Mateus, no mesmo capítulo, versículo 54, ele diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. A opinião desses homens mudou completamente diante daquilo tudo que tinha acontecido, da crucificação, dos sinais, de tudo que acontecera. Diante da morte de Jesus, eles mudaram. Talvez nós estejamos acomodados à ideia de obedecer ordens, seja dos nossos pais, por causa do costume familiar, seja dos nossos patrões, que mandam a gente fazer certas coisas, sejam das autoridades governamentais que decretam ordens, seja o que for, muitas vezes nos acomodamos a essas ideias e não levamos a sério a nossa responsabilidade diante de Jesus, diante da cruz. Mas eu tenho que lembrar que todos nós, um dia, prestaremos conta diante de Deus, não pelo que os outros nos mandaram fazer, mas por nossas próprias atitudes e ações. Um texto muito conhecido do Evangelho, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece e confessa Jesus abertamente na sua vida? Jesus é Senhor para você? A cruz tem que significado na sua vida? Para aqueles soldados que se arrependeram, reconheceram: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E para você, quem é Jesus?